Amém? Amém. Pode ficar mais bonito, amém? Amém. Deus seja louvado por esse louvor e por tudo que vivenciamos também até aqui, momento de louvor, adoração, de oração, entrega, sorteios, quantos brindes aí, também foram distribuídos, e Deus seja louvado pela sua presença aqui também conosco. Eu até compartilhei lá com a igreja de Adamantina uma historinha interessante que eu ouvi envolvendo o pai e um filho. Quantos aqui tem filho ou filha, Deixa eu ver as mãos, olha, boa parte. Se você não tem filho ou filha, você é um filho, ou filha. Mas achei interessante porque a história relata que os pais enviaram o filho para o colégio interno. E lá do internato, depois de algumas semanas, o pai recebeu uma carta escrita à mão pelo filho. Quantos se lembram das cartas que escrevíamos à mão? Deixa eu ver as mãos. Lembra ou não? Aí você pegava a carta que vinha com uma pétala de rosa, às vezes um perfume da pessoa querida. Lembra? Eu acho que o pessoal que tem aí umas 3 décadas para lá que lembra, E aí a gente guardava num lugar especial a carta, lia, relia, acordava às vezes ansioso, ansiosa, bons tempos. Só que essa carta que o pai recebeu era um pouco diferente. E o filho escrevia assim: querido paizão, escrevo-te esta carta na segunda-feira, para que saibas na terça que não terei dinheiro algum na quarta, e se não me mandares na quinta, para que eu receba na sexta, partirei de bicicleta no sábado e chegarei aí no domingo. Ponto final, teu filho. O pai leu, não deu vontade de reler, a vontade era amassar e jogar no lixo, Mas o pai resolveu responder na mesma moeda: querido filhão, tua carta escrita na segunda-feira chegou em minhas mãos na terça, respondo-te na quarta, para que saibas na quinta que não terás dinheiro algum na sexta, e se partires para cá de bicicleta no sábado, levarás uma tremenda sova no domingo. Ponto final, teu pai. Curioso, a maneira do pai e o filho trocarem ali essa carta. Queridos, a grande verdade é que nós temos uma carta escrita pelo Pai Celestial, e essa carta foi escrita com suor, sangue e lágrimas. Só que ao lermos esta carta, a gente não pode simplesmente jogá-la no lixo ou deixar ali num móvel da casa para espantar mal-olhado, parado, empoeirada. Este livro é para que a gente leia todos os dias, a gente tenha comunhão, familiaridade com a Bíblia, porque é o meio de comunicação de Deus conosco. E hoje nós vamos abrir mais uma vez essa carta do Pai Celestial. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, o capítulo 5. Enquanto a gente abre aqui a Bíblia, eu quero louvar a Deus pelo testemunho do Igor, que contou aqui de uma forma bem pontual um milagre de Deus que está realizando e vai completar a boa obra. Eu sei que a esposa, mãe, pai, família sofrem, choram, clamam, mas a Bíblia diz em Filipenses 1, verso 6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não faz nada pela metade. A obra que Ele começou, Ele vai concluir para a glória de Deus. E a promessa é: salvarei tu e a tua casa para a glória de Deus. Ele tem planos, e quando a gente ora, chora, adora, Ele vai realizar maravilhas
na nossa vida e também família. Vamos então, 2 Reis, capítulo 5, e nós vamos ler a partir do verso 1. Nós temos aqui guardiões de oração, e nós vamos nos unir agora em oração, pedindo que o Espírito Santo fale com cada um de nós. Feche os olhos, abra o coração e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, a Tua palavra será aberta agora. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós viemos aqui, Pai, para Te adorar em espírito e em verdade. O Senhor é o centro, o Senhor é o foco, o Senhor é a verdadeira luz, é o sol da justiça. Nós somos pobres, miseráveis, pecadores. Nós não podemos nada, não somos nada, mas nós queremos e necessitamos ouvir a Tua voz. Por favor, Pai, que o homem desapareça e o Senhor não só apareça, mas resplandeça na vida de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 5, o versículo 1 está projetado ali na tela, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. A Bíblia agora está narrando a história de um homem, não é um homem qualquer. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, tinha grande estima perante o seu Senhor, era um general de guerra, estrategista, valente nas batalhas, vitorioso. Ele dominava as cidades inteiras, ele liderava um exército, era o segundo homem mais poderoso da Síria. Só que a Bíblia, ela dá uma descrição extraordinária, características incríveis, e ela termina dizendo, porém leproso. Queridos, a história de Naamã é a história de todos nós. Quando a gente traz estas palavras para os nossos dias, a gente poderia dizer o seguinte: fulano de tal é um homem rico, um grande empresário, tem muitos funcionários sob o seu comando, porém só dorme à base de medicamentos. Ciclana é uma mulher bonita, famosa, belíssima, porém os filhos estão perdidos no mundo das drogas, longe de Deus, afastado dos caminhos do Senhor. Outra pessoa tem bom relacionamento na comunidade, conhece muitas pessoas, uma saúde impecável, porém as finanças pioram cada vez mais, as dívidas são absurdas. Outra pessoa tem uma enfermidade física, um diagnóstico precoce, uma doença incurável. Todos nós temos um porém. A nossa vida é formada pela parte física, mental, emocional, social, espiritual. A parte financeira também envolve a nossa vida. Talvez tudo vai muito bem na parte física, mental, emocional, mas quem sabe na parte espiritual nós estamos longe do propósito de Deus. Talvez alguma área da nossa vida física vai bem, mas existe um trauma, um complexo, uma limitação emocional, mental, que talvez perturbe a sua vida, a sua família. Os medicamentos, eles não podem ser substituídos. Talvez exista alguma área na nossa vida que seja o nosso porém. Naamã tinha controle de muitas coisas, ele dominava as cidades inteiras, mas o seu porém era uma área que ele não tinha nenhum controle. Você sabe que nós, seres humanos, a gente gosta de ter o controle na mão.
Quando, por exemplo, a família vai assistir televisão, e aí um quer o controle, o outro também, cada um quer o controle para poder escolher aquilo que vai assistir. Todos nós queremos estar com a nossa vida tudo sob controle. E quando uma área ela sai do nosso controle de forma definitiva, a gente se torna vulnerável. Na vida de Naamã não havia espaço na agenda para Deus. Não havia um momento ali para ele poder se render à majestade do céu. O seu, porém, se torna a oportunidade de Deus para agir na sua vida. Porque, queridos, muitas vezes a gente não procura Deus nas conquistas, nas vitórias, nas bonanças, nas glórias, nos momentos alegres, momentos de bênçãos. Muitas vezes a gente só se torna acessível para o mundo espiritual quando, porém, invade a nossa vida, quando, porém, nos faz sentirmos vulneráveis. Parece que a gente se torna mais apto, mais acessível, mais flexível para as coisas de Deus. Deus muitas vezes ensina mais na tempestade do que na bonança. É nos momentos de dificuldades, quando as lágrimas caem, que elas se tornam colírio aos olhos, a fim de que a gente veja o mundo espiritual, o que de outra forma jamais iríamos enxergar nos momentos de sofrimento, dor, nos nossos poréns. Deus encontra brechas, lacunas, espaços para agir na nossa vida. Queridos, se não fosse o porém de Naamã, provavelmente não haveria espaço na agenda de Naamã para as coisas de Deus. O seu porém era um espaço, uma brecha para Deus entrar na vida de Naamã. O versículo 2 vai continuar dizendo o seguinte: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 3: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Olha que interessante, a Bíblia cita o nome, a função, o poder, a fama de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, valente nas batalhas. A Bíblia narra a história de Naamã e, em paralelo, em contraste, vai narrar a história de uma menina anônima, escrava, cativa. Essa menina surge na história porque agora a Bíblia faz um paralelo. Naamã, que tem uma função, tem prestígio. Essa menina, nós nem sabemos o nome dela. Ela é uma menina anônima, cativa, que vai servir na casa de Naamã. Amigos, Naamã, naqueles dias, os poderes maiores, eles tinham o costume de fazer o seguinte: invadiam cidades menores, traziam cativos algumas pessoas, algumas crianças, adolescentes, jovens, que tinham ali um perfil interessante para que pudesse servir naquela terra. Essa menina, ela foi arrancada bruscamente do convívio da família sob a liderança de Naamã. Naamã era o homem responsável por destruir os sonhos dessa menina anônima cativa, que foi atuar justamente aonde? Pode voltar para o verso 2, olha aqui: saíram tropas da Síria. Quem era o comandante dos exércitos da Síria? Naamã.
e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que a Bíblia não cita o nome, e que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Naamã lidera essa invasão, arranca a menina lá de Israel à força, porque não era o sonho da menina viver longe da família. Pode passar. E aí agora essa menina chega para sua senhora e diz: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Você consegue perceber o contraste das atitudes, as reações? Essa menina, ela tinha todo o motivo do mundo para alimentar mágoas, rancores, ressentimentos, ódio. O ódio não surge de uma hora para outra. O ódio, ele vem porque a gente começa a alimentar amarguras, ressentimentos. Ressentimento vem de ressentir. A gente sente e ressente e fica remoendo aquilo que faz mal para a vida espiritual, para a vida mental, emocional. Essa menina, quando ela foi para a casa de Naamã, ela poderia ficar olhando de longe Naamã, pensando o seguinte: eu quero que ele se exploda, eu quero que ele tenha um mal 10 vezes mais do que o mal que ele me fez. Ele destruiu os meus sonhos, ele é o responsável por me arrancar do convívio da família. Eu odeio esse homem, eu quero que ele se exploda. Queridos, ela poderia agir dessa maneira, sim ou não? Seria a atitude mais esperada de uma menina, uma adolescente. Eu imagino ela como uma desbravadora, uma Caleb. Não era uma adulta madura, era ainda uma jovem, não tinha tanta maturidade na vida, mas ela era uma serva de Deus. Ela sai de Israel, mas os princípios de Israel não saíram dela. Ela vai para a casa de Naamã e de uma forma incrível, ela chega para sua senhora, a esposa de Naamã, e diz assim: tomara, quem dera, como eu almejo a cura do meu senhor Naamã. Ela se dirige de forma respeitosa ao homem que se dirigiu a ela de forma tão desrespeitosa, porque arrancou ela do convívio da família e levou como escrava para aquela terra pagã, para atuar na sua casa. Essa menina, ela está mostrando que não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Todos nós estamos diante de circunstâncias desafiadoras. Em algum momento nós vamos ser alvo de injustiça, de crueldades, de palavras negativas, de uma acusação que não tem base, não tem fundamento, de uma atitude brusca que muda a nossa vida radicalmente. Mas a pergunta é: qual tem sido a nossa resposta? Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada será modificado se não for enfrentado. Nós temos que assumir o comando da nossa vida, nos responsabilizar pelas circunstâncias. Essa menina não se vitimiza diante das circunstâncias, ela é uma serva do Deus vivo. E queridos, quando ela fala para sua senhora, se fosse palavras jogadas ao vento, a esposa de Naamã não levaria adiante. Mas essa menina fala com tanto amor, tanta paixão, tanta convicção, ela fala com tanta eloquência, palavras verdadeiras, que olha o que acontece no verso 4. O versículo 4 diz assim: então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Querido, se ela tivesse falado palavras ao vento, a esposa de Naamã não teria dado a mínima atenção. Mas ela fala com tanta propriedade, convicção, que a esposa de Naamã
ela fica balançada, ela é impactada, e aí ela procura o seu senhor, o homem mais poderoso da Síria, e conta exatamente o que a jovem da terra de Israel falou para a esposa de Naamã. Veja a atitude do rei, a partir do verso 5, veja como ele recebe essa notícia de que se Naamã estivesse lá em Israel, diante do profeta em Samaria, ele seria curado da sua lepra. Veja a resposta do rei da Síria, o homem mais poderoso, que tinha como braço direito Naamã, o seu comandante. O verso 5 diz assim: respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo. Com que propósito, queridos? Para que o quê? Para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, celebrou de alegria. É isso que diz aí na Bíblia? Ele rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Eu sei que é uma leitura mais extensa, mas eu quero parafrasear, trazendo esse contexto para os nossos dias. O que acontece aqui, em outras palavras, Naamã, ele vê uma luz no fundo do túnel. Um homem que dominava cidades inteiras, mas que não dominava nada do seu porém, que se sentia vítima das circunstâncias, uma doença incurável, repugnante naqueles dias, era associado a uma vida desenfreada para o mal, para o pecado. Naamã sofria terrivelmente. Agora surge uma esperança: se eu chegar lá em Israel, em Samaria, diante do profeta, eu vou ser curado. Ele tem uma esperança, e ele faz o possível. Ele avisa o seu rei, o homem mais poderoso da Síria, e quando ele conta que a jovem que está como escrava na sua casa contou para a esposa, o rei da Síria diz assim: Naamã, fica tranquilo, porque agora nós vamos resolver essa parada, o teu problema é o meu problema, fica em paz, porque eu vou mandar uma carta para o rei de Israel, e eu vou explicar a finalidade. Você vai até lá, e nós vamos ver essa cura, esse milagre, o poder sendo manifestado na sua vida. Pode ficar tranquilo, que agora eu vou resolver de rei para rei. Nós vamos agora falar uma linguagem imperial, e nós vamos resolver o teu problema. E aí o rei da Síria escreve uma carta, manda para o rei de Israel. Ao receber a carta, queridos, como a carta daquele pai no início da mensagem, o rei fica indignado. O rei rasga as vestes. Ele está dizendo assim: será que ele me confundiu com o rei dos reis? Ele está me mandando o segundo homem mais poderoso da Síria para eu curá-lo da sua lepra? Eu não sou Deus na terra, eu não posso curar uma lepra. Eu acho que ele confundiu. Ele quer romper comigo, ele quer arrumar confusão comigo. Não é possível. Queridos, o rei fica indignado. Por alguma razão, o profeta Eliseu fica sabendo da atitude do rei,
E aí o profeta diz: ó rei, calma, você está com o coração muito contrito, pode deixar Naamã vir até mim, e ele vai saber que há profeta verdadeiro em Israel, que Deus age por nosso intermédio. Pode deixar Naamã vir até mim. Aí, olha o que vai acontecer. E queridos, é a partir daqui que eu e você entramos na história. Eu quero chamar sua atenção, preste atenção para ouvirmos a voz de Deus, o apelo do Espírito Santo para a minha e a sua vida. O versículo 9 em diante, a Bíblia diz assim: veio, pois, Naamã, ele foi sozinho lá para Israel, sim ou não? Isso tem um motivo. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, os seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu saiu lá, fez um banquete para Naamã. É isso que está escrito na Bíblia? Nós vamos entender o verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio mais limpo de Damasco, Abana e Farfar. É isso que está escrito aí? Não, vai e lava 7 vezes no Jordão. Era o rio mais sujo, lamacento que tinha naquela região. Vai lá e mergulhe 7 vezes, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se alegrou. É isso que está escrito aí na Bíblia? Queridos, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Queridos, e voltou-se e se foi com indignação. Vamos voltar um pouquinho para a gente entender o que acontece com Naamã. Quando surge a possibilidade dele ir até Israel para ser curado da lepra, Naamã começa a imaginar. Queridos, quem de nós aqui não sonhou em algum momento da vida? Quem de nós aqui, em algum momento, quando você foi fazer uma entrevista de emprego, você não mentalizou como seria a entrevista, a conquista, a vitória, como seria a realização de um sonho? Naamã começa a pensar: bom, eu vou lá para Israel, mas eu não posso ir sozinho, vai ser um espetáculo, o maior dos milagres na vida do segundo homem mais poderoso da Síria. Eu sou o general do exército, eu sou o herói da guerra, eu sou um homem conhecido, famoso, então eu preciso ir até lá acompanhado das cavalarias, as tropas, carruagens, toda a minha comitiva. Eu não posso chegar lá sozinho, porque a minha comitiva vai junto, porque quando eu chegar lá, o rei de Israel vai estar com a sua comitiva, eles vão me receber num palácio, eu vou ser recebido num tapete vermelho, ao som de trombetas e algo espetacular, o cenário montado, e quando eu chegar lá, o profeta vai fazer uma oração poderosa, ele vai impor as mãos sobre mim, sobre a lepra, vai descer fogo do céu e eu vou ser curado. Queridos, Naamã começa a criar expectativas, ele começa a imaginar o que vai acontecer diante da realização do sonho. Pensava eu, diz a Bíblia, que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus e colocaria a mão sobre a lepra e curaria o leproso. Naamã tem uma expectativa, e queridos, quando uma expectativa não é correspondida à altura do que esperamos,
o que acontece na vida do ser humano? Uma palavrinha simples, chamada frustração. A frustração é uma expectativa não correspondida. Ele começa a imaginar, bom, vamos lá, junto com a galera, a comitiva. Quando chega lá, não tem rei de Israel, não tem comitiva em Israel. Ele olha para um lado, olha para o outro. Gente, será que eles se atrasaram? Será que confundiram? Será que esqueceram que eu sou o segundo homem mais poderoso da Síria? Naamã fica perplexo. Ele já tem uma frustração naquele momento. Aí ele fala, bom, o que me resta é ir lá para a casa do profeta. Aí chega lá num barracão simples. Não era uma casa espetacular. Queridos, Deus usa o que é simples para fazer os seus propósitos. Primeiro usou uma menina anônima cativa. Agora vai usar o barracão simples de um profeta. Sabe o que Deus está dizendo para Naamã? Você quer um milagre, Naamã? É do meu jeito, não é do seu jeito. Você, Naamã, está acostumado a dar ordens e as coisas acontecem exatamente como você ordenou. Você é um general de guerra. Você fala e todos obedecem. Só que, Naamã, você precisa aprender a submissão. Você precisa entender que eu sou Deus soberano. Não é do seu jeito. Quer um milagre, tem que ser do meu jeito. Aí ele chega lá na casa do profeta, um barracão simples, e ele pensa o seguinte, bom, o profeta agora vai me receber na sua casa, um banquete especial vai ser colocado à mesa, provavelmente o rei de Israel deve estar lá para o maior dos espetáculos, afinal é a cura da minha lepra, que eu sou o comandante do exército do rei da Síria. Eu creio que tudo está preparado lá na casa do profeta. Aí quando Naamã chega lá, o profeta nem sequer sai lá fora. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, Naamã, eu estou muito atarefado para receber você. Eu não tenho tempo. A minha agenda não tem espaço para receber você. Aí o profeta manda um mensageiro. O mensageiro chega para Naamã e diz assim, ó, eu só tenho uma coisa para te falar. Eu não vou ficar lisonjeando você, eu não vou me prostrar diante dos seus pés, eu não vou ficar acariciando o seu ego, eu só tenho um recado para você. Quer a cura, quer o milagre, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Ponto final, fecha a porta, vira as costas e vai embora. Queridos, a Bíblia diz que Naamã muito se indignou, muito, ele ficou furioso, frustrado, porque ele disse assim, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Queridos, ali foi a gota d'água. Naamã já estava por aqui. Primeiro, Deus usa uma menina anônima cativa escrava, uma jovenzinha que é escrava lá na sua casa. Depois, Deus vai usar um profeta simples, que mora num barracão caindo aos pedaços. Agora o profeta nem sequer o recebe, ele manda um mensageiro terceirizando a mensagem. E agora o recado é para que eu mergulhe nesse rio barrento, lamacento, sujo do Rio Jordão. Não poderia ser do meu jeito? Não poderia ser nos rios de Damasco? Águas limpas, que não são fedorentas, águas puras, cristalinas. Queridos, Deus faz uma constante frustração intencional na vida de Naamã. Sabe o que Deus está dizendo aqui, queridos? Para cada um de nós,
que estamos acostumados a conduzir a nossa vida, a gente faz tudo do nosso jeito, a gente é o dono do próprio nariz, a gente tem controle de todas as coisas, as finanças sob controle, o trabalho sob controle, a vida física sob controle, a família sob controle. Nós temos controle de tudo na vida e a gente quer que as coisas aconteçam exatamente da nossa maneira. E Deus está dizendo: filho, filha, quer um milagre, quer uma bênção, quer uma manifestação espetacular, você tem que se esvaziar de si mesmo. Eu só posso encher uma vida que está vazia. Naamã frustrado, com o rosto em terra, indignado, agora que não tinha nada, agora que não tinha um controle de nada, poderá ser agora um momento específico, um momento crucial para receber o maior milagre de Deus. Só que a Bíblia diz que ele estava indo com indignação, ele virou as costas frustrado, estava indo embora. O versículo 13 em diante, a Bíblia diz assim: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra de Israel não há Deus, senão em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Queridos, você percebe o que acontece quando Naamã foi constantemente frustrado por um Deus que sabe que a primeira lição que nós precisamos aprender é a obediência. No alfabeto humano é A, B, C, D. No alfabeto divino é obedecer. É obedecer de acordo com a palavra de Deus. Naamã precisava entender isso. Se ele falou que é lá no barracão do profeta, é lá. Se ele falou que tem que mergulhar 7 vezes, é 7 vezes. Se ele falou que tem que ser no Rio Jordão, é lá. Não adianta querer achar águas mais limpas, alternativas mais atrativas. Tem que ser do jeito de Deus. E a ordem de Deus muitas vezes não cabe na lógica humana. Queridos, nós vamos ver de forma muito clara Naamã frustrado, e quando ele estava indo embora, a Bíblia diz que os seus oficiais chegaram para ele de forma respeitosa: meu pai. Olha a maneira que eles se dirigem a Naamã: meu pai, se o profeta dissesse para você fazer alguma coisa difícil, você não iria fazer, Naamã? Se ele dissesse para você o seguinte: Naamã, essa lepra te atormenta de dia e de noite, você acorda com dores, a sua consciência te perturba, você não aguenta mais essa circunstância desfavorável, o seu porém te atormenta, é uma área que você não tem controle, que ninguém resolve. Se ele dissesse para você: Naamã, vende todas as coisas que você tem para você ser curado, você não faria isso, Naamã? Se ele dissesse para você: olha, atravessa o mundo e vai lá do outro lado do país, ou num outro local, para você pegar uma garrafada do sertão, um remédio diferenciado, Naamã, você não iria fazer isso? Se ele dissesse para você: olha, você tem que consultar um doutor que está do outro lado do mundo, você não iria atrás desse doutor para se ver livre da lepra? Naamã, você está complicando o que Deus simplificou. Deus está dando uma ordem simples: vai lá e mergulha 7 vezes, ponto final. Naamã não tem nada complicado nisso. Aí Naamã, ouvindo os seus oficiais,
coloca a mão na consciência, começa a refletir, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E a sua carne ficou uma carne limpa, como a carne de uma criança. Ele foi restaurado pelo poder de Deus. Queridos, o que acontece na vida de Naamã é que ele havia dominado cidades inteiras, mas ele ainda não tinha dominado a si mesmo. Deus estava dizendo: Naamã, você conquistou cidades inteiras, você foi valente, herói nas batalhas, você dominou muitas pessoas, mas Naamã, a sua maior conquista não é dominar cidades inteiras. A maior conquista é você ter domínio próprio. A Bíblia diz no livro de Provérbios: é mais fácil um homem dominar uma cidade inteira do que dominar a si mesmo. Naamã, você tem que aprender que no mundo espiritual não é você que dá as ordens, não é você que toma a dianteira, não é você que escolhe o jeito que você quer. Queridos, será que eu estou falando para filhos e filhas que ainda estão lidando com os poréns lá no mundo afora, se distanciando do que Deus te pediu claramente? Na palavra de Deus está de forma muito clara o que Ele espera de você. Você estudou a Bíblia, aprendeu de Deus, fez o curso bíblico, aprendeu as verdades que Deus pede de você. Queridos, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia há 13 anos. E sabe qual é o meu propósito? O propósito do pastor Gabriel é pregar o assim diz o Senhor. Se o nosso propósito fosse encher igrejas, nós deixaríamos de pregar sobre muitas coisas. Não vamos falar de alimentação, não vamos falar de sábado, não vamos falar de vícios, não, vamos deixar de qualquer maneira, vamos encher a igreja. O nosso propósito não é encher a igreja, é pregar a palavra de Deus. Você sabe que para você conhecer um livro, você tem que ler a introdução e a conclusão. Quando você vai na conclusão da Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 18, a Bíblia diz assim: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém fizer qualquer acréscimo às palavras escritas neste livro, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa do que Deus já escreveu, Deus tirará a sua parte que cabe na árvore da vida. A conclusão da Bíblia está dizendo assim: não retire, não acrescente nada da palavra de Deus. Sabe por que o mundo jaz no maligno? Por que nós sofremos, adoecemos? Por que perdemos entes queridos? Por que a maldade predomina? Por que tantos abusos? Por que tanta morte, desespero, injustiça? Por causa de um ser que pegou a palavra de Deus e deturpou a palavra de Deus. Por causa de um ser que morou no céu, que quando Deus disse claramente para Adão e Eva: olha, não coma desse fruto, porque certamente morrereis. Esse ser chegou para Adão e Eva e disse: pode comer tranquilo, porque é certo que não morrereis. Um não acrescentado à palavra de Deus, usado de forma distorcida, trouxe a ruína e o desespero para toda a raça humana. Queridos, hoje nós temos mais de 40 mil denominações só no Brasil. A palavra de Deus é clara. Poderia citar mais de 100 textos da Bíblia que dizem que o dia do Senhor é o sábado, claramente revelado na Bíblia. Você pode pegar qualquer tradução bíblica.
até mesmo tradução católica de Jerusalém, todas ordenam o sábado. Mas por que as pessoas não obedecem o assim diz o Senhor, a palavra de Deus? Você está disposto a obedecer a Deus com base no que Ele diz na sua palavra, ou com base naquilo que você concorda com Deus? O dízimo é bom, eu vou pregar sobre o dízimo. O sábado não é tão bom, não vou pregar. Parece que hoje há uma self-service da Bíblia. A palavra de Deus precisa ser aceita no todo. Êxodo capítulo 20, está lá os 10 mandamentos. Poderíamos citar de cor os 10 mandamentos, escritas em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, do Deus vivo. Queridos, sabe o que a história de Naamã mostra? Que o milagre está ao alcance da obediência. Quer um milagre na sua vida espiritual, quer um milagre na sua vida física, quer um milagre na sua vida amorosa, quer um milagre na sua vida matrimonial, familiar, financeira, obedeça o assim diz o Senhor. Primeiro obediência, depois o milagre. Lembram de Moisés? Um dia vagueando pelo deserto, a Bíblia diz que Moisés falou: Senhor, eu não tenho nada, o que me sobrou é o cajado. Um dia passava uma cobra perto de Moisés. Sabe qual foi a ordem de Deus para ele? Pega pelo rabo. Isso está na Bíblia. Moisés poderia questionar a ordem de Deus, porque a ordem de Deus ela não cabe na lógica humana. Senhor, eu vivo no deserto, eu não vou pegar uma cobra pelo rabo, eu vou ser picado, eu vou pegar pela cabeça, eu vou neutralizar a cobra do meu jeito. O Senhor quer me ensinar, eu que vivo aqui no deserto? O Senhor, aí já é demais, né? Foi isso que Moisés disse, queridos. Sem entender, sem caber na sua lógica, a Bíblia diz que ele pegou pelo rabo, e quando ele obedeceu, a cobra se tornou um cajado. Um dia, Deus liberta o povo de Israel lá do jugo egípcio, e ao correrem de Faraó e todo o seu exército, eles chegam diante do Mar Vermelho, imenso mar, do lado montanhas intransponíveis, atrás o exército inumerável de Faraó. Eles estavam sem saída, não tinham para onde ir. O povo começou a resmungar: Moisés, você tirou a gente de lá para morrer dessa maneira? Começaram a clamar para Moisés. Queridos, a primeira vez na Bíblia que Deus olha e fala assim: por que o povo clama a mim? Não é hora de orar, é hora de agir. Peça ao povo que marche. Você consegue imaginar essa cena? O povo olhou e falou: mas nós vamos marchar para onde? A ordem é marche, não cabe na lógica humana. Como que nós vamos marchar num mar como esse? Queridos, somente quando o povo pisou no mar, mergulhando nas águas geladas, as canelas, que o mar se abriu em dois. Primeiro obediência, depois o milagre. Lembram das muralhas de Jericó? Intransponíveis. A ordem de Deus para o povo foi: rodeie 7 vezes, não 8, nem 30, 7 vezes. Quando rodearam 7 vezes, as muralhas caíram por terra. Lembra do casamento em Caná da Galileia? Acabou o suco puro da uva, um desespero. E agora, o que nós vamos fazer? Maria chegou para as serventes e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Ponto final. Faça o que ele mandar, do jeito que ele mandar, porque milagre é do jeito dele. Quando Jesus chega, queridos, ele dá uma ordem absurda, uma ordem que não cabe na lógica humana: encham as talhas de água. Senhor, mas está faltando suco, é melhor não servir nada do que servir água. Poderiam questionar? Sem questionar, elas obedeceram, e o milagre
aconteceu. Lembram de Pedro? Era um pescador profissional. Imagine, queridos, imagine a cena. Pedro lançando as redes, a vara, tentando pescar a noite inteira, não pegou nenhum girino. Aí Jesus chega para ele, coloca a mão no ombro: Pedro, não fica assim não fica triste, lança desse lado. Querido, sabe o que Pedro poderia dizer? Senhor, o Senhor é carpinteiro, eu sou pescador profissional, o Senhor quer ensinar o padre a rezar o terço? O Senhor quer me dizer o que eu preciso fazer? Eu sei muito bem. E outra, Senhor, o Senhor acha que eu não lancei a rede desse lado? Eu fiz isso a noite inteira. Foi essa a resposta de Pedro? Ele disse assim: Senhor, eu não entendo, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quando ele lança as redes, vem tanto peixe que o barquinho quase vem a pique. Lembra de Lázaro, sepultado há 4 dias, em estado de decomposição. Quando Jesus chega naquele lugar, todo mundo olhando para ele, o que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele lava as mãos, e ele diz assim: tirai a pedra. Se não há participação humana, se não há obediência humana, se o homem não pisa na água, se o homem não lança a rede, se mulheres e homens não encham as talhas de água, se não rodeiam 7 vezes, se não mergulham 7 vezes, se não removem a pedra, se não fazem o que precisam fazer, não há milagre, queridos. Será que eu estou falando para alguém que quer um milagre de Deus? Sabe o que Deus está dizendo para você? É simples. Você estudou a Bíblia, aprendeu da palavra de Deus, quer colocar sua vida em ordem diante do Senhor, por que não vir e mergulhar nas águas batismais e ter uma vida nova em Cristo? Por que complicar o que Deus simplificou? Por que correr atrás de tantas coisas? Jesus disse: é simples, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Queridos, está tudo simplificado para mim e para você. O que complica é a nossa resistência persistente em não colocar em ordem a palavra de Deus, em tentar encontrar os nossos caminhos, alternativas melhores, porque todos os rios de Damasco, Abana e Farfar são melhores do que todas as águas de Israel. A gente sempre tem opções a mais. Só que Deus trabalha no que é simples, Ele trabalha do jeito dele. Há um filósofo chamado Blaise Pascal, que ele diz o seguinte: não é a incredulidade que gera desobediência, é a desobediência que gera incredulidade. Eu vou repetir, queridos: não é porque eu tenho um coração duro que eu vou desobedecer, mas porque desobedeço, isso vai tornando o coração cada vez mais duro, resistente. Se você aprendeu de Deus e entendeu que deveria ser mergulhado nas águas para a remissão dos pecados, como Jesus foi imerso nas águas, foi batizado no Jordão, que não precisava, porque não tinha pecados, por que você não batiza? Por que você não dá esse passo de fé? Por que tentar encontrar outros caminhos? E quando a gente não obedece, a gente endurece o coração. A verdade que não amolece, endurece. A verdade que não transforma, deforma. A verdade que não liberta, condena. É tudo ou nada. C.S. Lewis disse, eu encerro, queridos: se o cristianismo for falso, ele não tem nenhuma importância. Se for verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode é ter moderada importância. Se é verdadeiro a palavra de Deus, o assim diz o Senhor, a história bíblica
ela tem que ter importância máxima. Eu preciso me render à majestade do céu e adaptar minha vida de acordo com assim diz o Senhor. Se é falso, se é mentira, você pode pegar sua Bíblia, cuspir nela e jogá-la no lixo, porque não tem nenhuma importância. O que não pode é ter moderada importância. Não há obediência em meio termo. Não tem possibilidade de eu querer mergulhar 6 vezes, ou 8 vezes, ou não mergulhar. O único caminho da vitória do milagre é obedecer de acordo com assim diz o Senhor. Qual é a área da sua vida que você precisa de força espiritual? Qual é o porém da sua vida que Deus precisa entrar e agir poderosamente? Qual é a área que você precisa obedecer, ter força? Pastor, eu quero uma oração porque eu preciso de força, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo, eu não tenho força, eu tenho dúvidas, eu tenho medos, eu tenho resistências. Queridos, nós vamos ouvir uma música agora, e eu quero orar de forma especial por você, que tem um porém na vida, mas que precisa colocar o pé na água, que precisa pegar a cobra pelo rabo, que precisa lançar as redes, que precisa rodear 7 vezes, mergulhar 7 vezes. Deus simplificou, Ele quer fazer um milagre, mas milagre é parceria. Sem você Deus não quer, e sem Ele você não pode. Ele não pede que os homens ressuscitem mortos, Ele não pede que os homens multipliquem peixes, Ele não pede que os homens removam as muralhas, Ele não pede que os homens transformem a água em suco puro da uva, Ele não pede que os homens transformem uma cobra num cajado, Ele não pede que os homens abram o mar em 2, mas Ele pede que os homens pisem no mar. Ele não vai pisar por você. Ele pede que os homens rodeiem 7 vezes, Ele não vai rodear por você. Ele pede que você lance as redes, Ele não vai lançar por você. Ele pede que os homens removam a pedra, Ele não vai remover por você. Ele pede que você abra o coração, Ele não vai abrir por você. Ele pede que você seja batizado, Ele não vai se batizar por você. Ele pede que você guarde o sábado, Ele não vai guardar por você. A obediência humana precede o milagre divino. Primeiro obediência, depois o milagre. Isso acontece ao longo da Bíblia. Quer um milagre na sua vida, quer força para dar um passo de fé. Enquanto a gente ouve esse louvor, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar, clamar, porque agindo Deus, quem o impedirá? Deus abençoe a minha e a sua vida. Quantos entenderam o recado de Deus? Deixa eu ver as mãos. E o que falta para pisar na água? O que falta para dar um passo de fé? Para deixar esse porém de lado, porque enquanto a gente lutar com as próprias forças, não vai acontecer absolutamente nada. Quando a gente se render à majestade do céu, se entregar, eu contei aqui um pouquinho do testemunho da minha vida, queridos, o que eu tentei fazer em anos, instantaneamente, em meses, Deus colocou tudo em ordem. E quando eu olho para trás, se eu pudesse ter decidido pelo batismo antes, para evitar tanto sofrimento lá fora, no país distante, eu teria feito muito antes. Eu falo que ninguém vai se arrepender de tomar uma decisão ao lado de Jesus. A gente pode se arrepender por não tomar essa decisão. O que te impede? Eu creio que nós temos pessoas queridas aqui que ainda não são batizados nas águas. Essa é a semana do ponto da virada, de colocar o pé na água, de dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero nascer de novo, eu quero começar de novo, porque na vida a gente não pode voltar e mudar o começo, mas a gente pode recomeçar hoje e mudar o final. Que haja esse recomeço espiritual na minha e na sua vida. Se essa é a sua decisão, feche os olhos, abra o coração e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite para fazer o que nós podemos fazer. Nós estamos aqui dando um passo de fé. A gente não pode dividir o mar em dois, a gente não pode romper muralhas, a gente não pode ressuscitar mortos, a gente não pode multiplicar peixes, a gente não pode transformar a água em suco puro da uva, mas a gente pode abrir a porta do coração, a gente pode dar um passo de fé, e é o que nós estamos fazendo, Pai, nessa noite, nos colocando inteiramente em Tuas mãos. A gente não viu nenhum desses milagres, mas nós cremos pela Tua palavra, que agindo o Senhor, ninguém te impedirá. Por favor, Deus, transforma este casamento, transforma esta vida, esta família, que está por um fio, que ninguém percebe, talvez essas dívidas, esses problemas emocionais, familiares, financeiros. Por favor, Deus, renove a vida espiritual de todos nós, dá-nos uma oportunidade, um novo começo, para a Tua honra e glória. Ouça o nosso clamor, atenda o clamor dessa mãe, está orando pelo filho agora, está orando porque não sabe mais o que fazer. Olha para esta esposa, transforma o marido, coloque a Tua mão poderosa, realize um milagre e nos dê força, Pai, para obedecer. O Senhor quer fazer o milagre, mas só pode fazer depois que a gente obedecer o assim diz o Senhor. Por favor, Deus, derrama o Teu poder sobre nós, abençoe essa semana, oramos em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Deus abençoe a todos e até amanhã no mesmo horário, para a glória de Deus.